amiguinhos! Minha garganta está... Deixa eu pegar aqui minha mistura de hidrogênio e oxigênio. Ah! Muito bem, amiguinhos e amiguinhas, estamos aqui novamente para mais um desse maravilhoso vlog de perguntas e respostas do blog dos Crentaços, que você manda lá no ask.fm/Crentaços, você acessa lá ask.fm/Crentaços, coloca sua perguntinha, eu aqui, Cristiano Machado, vou pessoalmente lá e começa a revirar aqueles entulhos, aquela sujeira. O Mário vai lá e mergulha de cabeça, vai lá nadando naquele churume, o Jonathan vai lá surfando naquela pororoca de cocô e churume, para de dentro daquele lixo, para de dentro daquela porcaria de sacar pérolas valiosas, que são as perguntas que você, meu amiguinho, manda pra cá, pra que eu possa responder, pra que essa equipe possa constituir uma boa resposta e a gente possa responder pra você, meu querido, neste vídeo maravilhoso, nesse canal do YouTube. Assina também, aproveita e assina, curte e assina, nesse lindo canal do YouTube. Vamos pra primeira pergunta? Barba, o que você acha daqueles pastores que, por exemplo, tiram cargos de alguns membros por eles usarem brinco, tatuagem, piercing, etc? Meu querido, você não colocou o seu nome ali, talvez por medo de uma represália? É o Cebolinha falando. A represária, a retaliação por parte dos seus líderes evangélicos, eclesiásticos, os líderes da sua igreja. Talvez você tenha feito isso, não colocou seu nome por conta disso. A pergunta que você faz é: o que eu acho daqueles líderes que, por exemplo, tiram cargos dos membros da igreja por eles usarem piercing, tatuagem, coisas do gênero? Bom, antes, por mais que você acredite que eu já vou meter um pé na porta e falar, o idiota, esse pastor é um burro. Veja, eu considero que é uma bobagem. Um piercing, uma tatuagem não quer dizer nada, não desabona a pessoa em nada. No entanto, você precisa compreender que um pastor que está envolto numa hierarquia, que tem pessoas acima dele, responde a outras pessoas, que está inserido numa cultura religiosa que é muito mais velha do que eu e você, muito mais velha que o próprio pastor que já está lá há 500 anos liderando aquela igreja, ele tem que responder a essas pessoas e por isso, essa cultura religiosa, ela tem um motivo de estar lá, ela tem um porquê ter essas proibições. O que eu te aconselharia é, antes de qualquer coisa, conversar com o teu pastor. Qual é a motivação dele? Por que ele tira isso? Por que ele tira o cargo das pessoas por elas usarem brinco, piercing, tatuagem, alargador, seja lá o que for? O que você deve fazer é dialogar com ele. Veja, outro ponto seguinte ninguém é obrigado a estar em nenhuma cultura religiosa. Você não precisa necessariamente estar nessa ou naquela igreja. Você pode ir para a igreja que você quiser, cara. A gente não tem obrigatoriedade religiosa nenhuma nesse país. Graças a Deus é um país laico, apesar dos nossos representantes não acreditarem nisso. Nós não temos obrigação de estarmos ligados a nenhuma religião, sequer a uma religião se você quiser. Você pode ser ateu também se você quiser. Mas, se você quiser estar nessa igreja em específica, onde esse pastor determina essas coisas, eu aconselharia dialogar com ele. Caso o diálogo não leve a uma conclusão objetiva, você fala, não, você está falando bobagem, pastor. Então, meu amigo, vai para outra igreja, procura uma igreja onde essa cultura não seja estabelecida. Talvez você poderia dizer, porra, por que não mete o pé logo na porta e vamos revolucionar esse negócio? Não, cara, não precisa pensar dessa maneira, porque afinal de contas existem lugares e lugares, existem lugares para pessoas que não admitem isso, existem lugares para pessoas que admitem aquilo, e a vida é assim, meu irmão. Vai para outra igreja, procura algum outro lugar ou conversa com o teu pastor. Um beijo para você, seu crente tatuado. Por que se arrepender de algo bom é tão difícil? Cara, por que se arrepender de algo bom é tão difícil? Antes de tudo, a gente precisa determinar esse bom. O que quer dizer bom? Bom enquanto correto, enquanto certo, enquanto o acertado a se fazer, ou bom enquanto aquilo que é apreciável, aquilo que me satisfaz. Veja, esses dois bons devem ser distintos. Aquilo que te alegra, aquilo que
te dá satisfação, aquilo que supre as suas demandas, ou aquilo que é o certo? Por que é tão difícil? Acredito que você está se referindo a esse primeiro bom que eu falei, esse bom, as coisas que você gosta de fazer, as coisas que por mais que não sejam necessariamente corretas, você tem prazer em fazê-los. Por que é tão difícil? Justamente por isso. Porque é bom, porque te dá prazer. E às vezes, o que é bom, o que te dá prazer, não é o correto. E quando você está nessa dinâmica do cristianismo, talvez alguns bons sejam necessários você abrir mão em nome do correto. Talvez seja necessário você abrir mão de desejos seus, abrir mão de coisas que te beneficiam em nome do outro. O próprio Cristo fala, considere o outro como superior, o outro como superior. A religião cristã é a religião que aponta para o outro. A espiritualidade que é diferente de outras espiritualidades, não é uma espiritualidade que vem de cima para baixo e termina. A espiritualidade cristã vem de cima para você e de você para o outro. Então, para você ser um cristão, você tem que abrir mão de algumas coisas, necessariamente. Isso é da natureza do cristianismo desde sempre. Ora, por que é tão difícil se arrepender do que é bom? Porque na maioria das vezes a gente prefere nos colocar na frente, nos colocar no trono do centro, colocar o nosso ego no centro. Nossa, parecendo um pastor evangélico de verdade. Colocar nosso ego no centro e colocar Deus de lado. E o que Deus pede para você é o contrário. Se coloque como inferior, considere o outro superior e considere Deus o centro da sua vida. E é por isso que é difícil a gente se arrepender do que é bom, porque a gente prefere nos beneficiar e não ao outro. Um beijo, meu queridão. Muito bem, você está aqui assistindo esse canal maravilhoso, aproveite e faça o seguinte, meu querido, entra aqui já, assina essa porra, assina, não importa se você gostou, se não gostou, assina, curte essa parada, se não gostou, clica no negativo, foda-se, pode clicar no que você quiser, entra também no twitter.crentaço.com e outra coisa que é fundamental, cara, Patreon e agora tem Padrim, entra lá, padrim.com.br/crentaços ou no patreon.com.br. Você quer ajudar a gente com grana? Por que você quer ajudar a gente com grana? Porque a gente não precisa nos comprometer com grandes instituições financeiras, com o mercado internacional, que está botando dinheiro, partido, igual tem uns e outros blogueiros evangélicos que ganham dinheiro de deputados para fazer a assessoria dele. Não, nós não ganhamos dinheiro de ninguém. Você mesmo, você que paga, vai participar do nosso grupinho secreto e vai poder conversar com todo mundo e aquela coisa toda vai ser super legal. Por favor, nos ajude. Um beijo no seu coração. Querido Barba, a igreja deveria abraçar as causas do movimento LGBT relacionada à luta contra o preconceito? Pergunta enviada por Douglas Christian. Querido Douglas, essa é uma pergunta muito pontual. A igreja... O que é a igreja? É uma coisa gigante. É uma coisa imensa, uma coisa gigantesca, que é o mundo inteiro a igreja. Ou as igrejas. A igreja Bola de Neve, a igreja presbiteriana, a igreja do Armazém, a igreja católica. Não. Vamos pensar nessa igrejona. A igreja deveria abraçar as causas do movimento LGBT, como você colocou aqui, as causas do movimento LGBT, mas aí você dividiu, relacionadas contra o preconceito, veja, então não são as causas, todas as causas do movimento LGBT, são as causas direcionadas contra o preconceito. Nesse caso, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Não por serem LGBT, ou por serem X, ou por serem Y. A igreja cristã como um todo, ela tem que ser contra o preconceito. Ainda que eu ache que preconceito é uma palavra que sofre muito preconceito, porque afinal de contas todos somos preconceituosos em todos os momentos. Tem muita gente que não conhece e fala, e isso é preconceito. Mas toda discriminação, talvez essa fosse a melhor palavra, toda discriminação pela pessoa ser assim ou ser assado, a igreja cristã deveria abraçar as causas do movimento LGBT que estão ligadas a luta contra a discriminação dos homossexuais, sejam eles gays, travestis, transexuais, toda essa galera que... Todo esse núcleo que, pra gente da igreja que tá fora desse grupo, às vezes a gente coloca todo mundo meio que no mesmo balaio. Errado? Claro que é errado, é muito errado, porque... Mas foda-se, mas é o que a gente faz, a gente não tem esse conhecimento de causa. Claro, obviamente, a gente tem que lutar contra a discriminação, contra o preconceito, porque a igreja cristã ela tem que lutar pela dignidade humana, em qualquer instância. Não é lutar pela dignidade do crente, não é lutar pela dignidade do crente da minha igreja, não é para lutar pela dignidade do crente da minha igreja, dali do meu bairro, daquela comunidade. Não, a igreja cristã, ela se estabeleceu em Cristo e Cristo morreu na cruz para a dignidade do ser humano. Eu não estou entrando no mérito universalista, mas todo mundo vai ser salvo. Não, eu estou dizendo, a dignidade humana
a dignidade humana é responsabilidade de cada crente individualmente e da igreja enquanto comunidade. Outras causas do movimento LGBT, talvez a gente possa entrar em um debate, falar isso aqui eu discordo, isso aqui eu concordo, mas quanto à discriminação, contra o preconceito, contra qualquer tipo de violência contra as pessoas que são homossexuais, mas indiscriminadamente, todas elas a igreja tem que abraçar. Um beijo pra você, meu querido. Bola de neve. É uma pergunta que constantemente as pessoas têm me feito. O que dizer da bola de neve, né? Disso tudo que é a bola de neve. É importante salientar que a bola de neve teve dois momentos assim específicos, né? Um primeiro momento e hoje a gente vive um outro aspecto, né? Uma outra maneira de pensar sobre isso, uma outra corporeidade, assim, um outro corpus. O primeiro Bola de Neve morreu num episódio dos Simpsons, né? Que era o gatinho da família dos Simpsons. E tanto que vem o Bola de Neve 2. Bola de Neve esse que eu tenho que aplaudir, que ele inclusive salvou o Homer Simpson de um incêndio. Então, por que não... o que dizer de um gato, né, que salvou uma pessoa de incêndio? A não ser... Algumas pessoas dizem que gatos são animais que não têm alma. Algumas pessoas dizem que nenhum animal tem alma. Eu diria que o Bola de Neve, ele tem mais do que alma. Ele tem um coração. Adoro gatos, pena que me dão azia quando eu como muito. Mas um grande abraço pro Bola de Neve, na Fox, que sempre diz... E agora, Simpsons. E daqui a pouco, Simpsons. E em breve, Simpsons. É só isso que passa naquela porra de canal. Prêmio Coliforme, você conhece o Prêmio Coliforme? Prêmio Coliforme de hoje! Aquela pergunta que vai lá. Sabe aquela pergunta que você tá lá sentado daqui a pouco? Blum? É essa a pergunta! Aquela pergunta solitária que cai e vem um respingo de água pra cima. É essa pergunta. Essa pergunta que vem hoje. Se você que fez a pergunta, se colocou teu nome, meu amigo, pode ser que você seja. Tá bem mais coisa. Bem mais pergunta. Se você colocou teu nome, meu querido, talvez você seja convidado para receber o Prêmio Coliforme Awards no final do ano, para conhecer toda a equipe, conhecer os estúdios, passar calor comigo e tudo mais. Jonathan, tenha bondade. A pergunta é... Barba, você faz a sobrancelha? Estou muito curioso em saber quem fez essa pergunta. Porque provavelmente essa pessoa que fez essa pergunta não ouviu o podcast de programas da TV fechada brasileira, no qual eu me identifiquei como um grande apreciador dos programas de maquiagem. Eu fiquei muito feliz em perceber que nenhum dos nossos ouvintes veio sacanear, falar que maquiador é coisa de viados. Quer dizer, são pessoas adultas, são pessoas conscientes, são pessoas que têm respeito pelo outro, são pessoas, meus amigos e minhas amigas, e eu voto não, senhor presidente. Não, peraí, eu tô confundindo. Se eu faço minha sobrancelha... Não, jovem, a minha sobrancelha já veio feita. Quando eu nasci, eu já vim com sobrancelha. Já tinha duas, uma em cima de cada olho. Você tira aqueles solitários assim que aparecem no meio? Eu não tenho aparece? Solitário. Não aparece no não, meio? Eu tomo vermífugo e daí eu boto os solitários tudo pra fora. Não faça sobrancelha, ela já vem pronta. E na dica de livro de hoje, muitas pessoas sempre falam assim: Barba, meu querido, me indica um livro de filosofia que eu quero ser um filósofo. É a mesma forma que você pode falar para um fotógrafo: me diz qual câmera eu compro, vou tirar foto igual você. Sentiu uma mágoa no coração? Né? Sim ou não, Mário? Manda um abraço pra galera. Hoje eu trouxe um livro de filosofia que é mais do que um simples livro de filosofia. É um livro chamado A Antologia de Textos Filosóficos. E você vai falar assim: puxa vida, Barba, você tirou xerox desse livro e tá te mostrando pra gente? Que absurdo, cara. Você pode ser até preso pelos direitos autorais. Não serei preso, sabe por quê? Porque esse livro aqui foi escrito não. Ele foi desenvolvido, foi essa antologia. O que é uma antologia, né? O estudo das antas? Não. Antologia é essa seleção de textos filosóficos. Tem 22 ou 24? Acho que 22 textos filosóficos que apontam para 22 pensadores diferentes. Cada texto, cada capítulo desse livro tem um texto introdutório de caráter histórico, biográfico e bibliográfico de cada um dos autores. Esse texto foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Tá errado, né? Devia ser a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, mas é o que está escrito aqui.
para dar um suporte no ensino médio para as pessoas que estão aprendendo filosofia no ensino médio. Ou seja, cada um desses 22 capítulos que estão aqui são desenvolvidos por um especialista naquele pensador. Esse livro aqui é um achado de ouro. Está completamente grátis na internet em PDF. Ou seja, eu imprimi esse aqui porque eu gosto de ter ele aí para estudar e tudo mais. Mas se você não quiser imprimir, você pode ir agora. Você não precisa comprar. Você vai agora na internet, procura lá Antologia de Textos Filosóficos e já vai aparecer lá um linkzinho para você. Vai ter o link aqui embaixo. Baixe lá, estude, leia e você vai ver que é um primor de texto. Alguns professores meus escreveram alguns textos. Eu recomendo todos eles. Muito bom. Antologia de Textos Filosóficos, não tem preço e também não tem editora, porque está em PDF. Foi desenvolvido pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná na gestão do... Não vou falar o nome do governador. Alô? Fala alguma coisa aí? E aí, Mário? Não tô te ouvindo. Tá ligado aí? Que sabemos que no céu não tem pão, a não ser o pão da vida. Jesus Cristo, o Nazareno. Adore-o. Barba! Pra que gritar? Primeira pergunta. Segue, petulância do cavalo? Pra que gritar, seu arrombado? Vamos lá. Você é um vendido? Por quê? Você antes era todo, tem que fazer revolução. Hoje virou esse coxinha aí. Assim, esse sou eu. Não é você que escolhe a revolução. É a revolução que escolhe você. Assistam a Gangô da Revolução.